Pronto, agora ele tá me ouvindo. Agora é pra ele tá me ouvindo. Ele tá me ouvindo, certo? Ivan, confirma com ele. Ele tá me ouvindo? Vou voltar ao PA. Tradutor, você tá me ouvindo? Te vendo. Você tá me ouvindo? Tradutor. Você tá me ouvindo? Faz um joinha que eu tô te vendo. Ah, joinha, tô vendo fazendo joinha. Então ele tá me ouvindo. César, você me escuta? Oi, você me escuta? Tá chegando aí pra você?
Sabe quando o mundo pede um novo caminho? Pois é, a gente está vivendo isso no Pará, onde a floresta encontra a indústria e a produção do alumínio da Hydro começa. Vamos ser sinceros? Produzir alumínio gera impacto. O setor representa 2% das emissões globais de CO2, então é preciso ação. Mas olha, a gente está mudando muita coisa. O alumínio da Hydro hoje já tem menos de 1/4 da pegada de carbono da média mundial. E já foram mais de 3.500 hectares reflorestados. Só que não basta, né? Porque o alumínio está no celular que eu tô segurando. Tá no carro, no avião, no prédio, na lata. Ele tá em tudo. Por isso, a gente decidiu ser parte da solução. Operar com diálogo e responsabilidade. Descarbonizar passo a passo. E fazer isso junto com as pessoas, junto com você. Hydro, mudando o jogo do alumínio. É isso. Bora junto? Os minerais críticos são essenciais para atender a crescente demanda de um mundo em transição. O fornecimento seguro e responsável de cobre e níquel é essencial para viabilizar as tecnologias que transformarão o futuro, da transição energética à inteligência artificial, incluindo os setores aeroespacial e de defesa. Somos a Vale Metais Básicos. Estamos presentes no Canadá, Brasil, Indonésia, Reino Unido e Japão, com operações de cobre e níquel que são líderes no setor. Atendemos clientes em todo o mundo. Nosso propósito é claro: fornecer segurança mineral para um mundo em transição. Esse é um papel que exercemos de forma responsável há mais de 100 anos. E à medida que o mundo muda, nós também estamos mudando. Estamos nos transformando em uma organização enxuta, ágil e orientada ao empreendedorismo, construída com base na segurança, na sustentabilidade e na confiança. Maximizamos valor ao entregar desempenho confiável e investir em nosso crescimento único. Estamos vivendo nosso propósito de forma responsável e sustentável, como parceiro preferencial para um fornecimento confiável e de baixo carbono. Nós somos a nova VBM. Construir um futuro melhor é responsabilidade de todos nós. O mundo não para de crescer e a demanda por recursos essenciais produzidos de forma consciente também aumenta, como o cobre, utilizado na transição energética e nos carros elétricos, como o potássio, importante para a segurança alimentar global. Produzir estes recursos de forma responsável é o nosso compromisso. BHP, recursos minerais para um mundo melhor. Oi. Boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos de volta à segunda parte do dia do Seminário Internacional de Minerais Críticos e Estratégicos. Nesta tarde, está prevista a apresentação de mais 4 painéis temáticos. Relembro que as perguntas devem ser feitas de forma virtual, por meio do QR Code no verso do seu crachá. Peço também a colaboração de todos para utilizarem o QR Code da pesquisa sobre o evento. É muito importante a contribuição de todos vocês. E para moderar o próximo painel, cujo tema é Segurança Mineral e o Papel Estratégico do Brasil, convidamos o moderador, diretor de Relações Institucionais e diretor-presidente interino do IBRAM, Pablo Cesário. E convidamos também os painelistas, o diretor executivo para as Américas na Eurasia Group, Christopher Garmon,
Também o embaixador Maurício Carvalho Lírio, secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Ministério de Relações Exteriores. Sejam todos bem-vindos. O moderador tem a palavra. Olá, agora sim. Primeiro, muitíssimo obrigado pela presença dos senhores, obrigado pela presença de cada um de vocês, essa luz é realmente danada. Durante a manhã nós falamos muito sobre quais são as políticas internas, quais são os desafios de industrialização e de desenvolvimento do país. Esse momento agora, a gente altera um pouco o foco. A partir de agora, a gente vai discutir. A gente já falou que, no fundo, o que importa é como o Brasil vai se posicionar internamente. Agora, a pergunta é como, em relação aos seus pares, o Brasil se posiciona. E eu tenho a honra de contar com dois dos grandes visores. Primeiro, o embaixador Maurício, que é certamente um dos maiores formuladores da política externa hoje no Brasil. É uma das visões que liderou a COP, a construção de um arranjo complexo, multilateral, de enorme complexidade, e posicionou o Brasil nisso. E, ao lado dele, tem o Garman, já também muito conhecido e certamente um dos analistas mais competentes que nós temos de relações internacionais nesse momento. Eu não quero gastar muito tempo aqui e vou pedir diretamente, porque vamos ao que interessa, que é ouvir os senhores e depois as perguntas que vêm da plateia. Bom, boa tarde a todos. Eu queria agradecer primeiro ao IBRAM pela oportunidade de participar desse evento. Agradecer muito especialmente ao Pablo, ou seja, a nossa interlocução do Itamaraty com o IBRAM tem sido constante e muito frutífera. Nós aprendemos muito com o IBRAM. Também queria, naturalmente, saudar o meu colega de mesa, o Christopher Garman. Já tivemos em outros painéis sobre outros temas. E também o Ray já tem sido um interlocutor importante para nós. Obviamente, são análises sempre muito enriquecedoras da nossa apreensão da realidade, que é, no momento, pelo menos no plano internacional, das mais complexas. Bom, eu vou falar sobre Brasil, vamos dizer assim, e a condição ou a situação do Brasil no mundo em relação a minerais críticos. Faço primeiro, eu vou dividir minha apresentação em três partes. Primeiro, eu falo um pouco da revitalização da importância dos recursos naturais hoje no plano internacional. Isso não só em relação a minerais críticos, mas também em relação à energia, que se torna cada vez mais também um instrumento geopolítico. Sempre foi, mas eu diria mais explicitamente, mais intensamente um instrumento geopolítico, e minerais críticos também se incluem nisso. Depois eu falo um pouco das tendências internacionais que as senhoras e os senhores conhecem muito, em termos de tradução dessa importância dos minerais críticos em políticas públicas nos diversos países, justamente de promoção de desenvolvimento em torno desses minerais, e falo da condição muito especial do Brasil nesse quadro. E eu acho que isso aí talvez seja a mensagem principal a ser apresentada aqui, que é o fato de que o Brasil tem, de fato, uma posição muito privilegiada por várias razões, não só pela disponibilidade ou seja, pela existência de reservas minerais no Brasil, mas também por outros fatores que eu acho que são importantes, e esse seria também um dos temas principais da minha apresentação. Bom, inicialmente, sobre a importância dos recursos naturais hoje no plano internacional. É lógico que nós que lidamos com o internacional já há algum tempo, com alguma frequência, é curioso que nós vemos uma tendência hoje que eu diria, de relativização, de uma certa interpretação do plano internacional, em que elementos menos materiais e mais, vamos dizer assim, simbólicos, né, como a própria revolução da informática, né, a importância dos dados, a importância do digital, fez crer que nós estaríamos eu diria, num momento internacional de tendência à diminuição da importância do que é efetivamente material, né? Que a revolução tecnológica, de certa maneira, levaria a uma substituição de materiais de uma forma muito rápida. E o que nós vemos hoje, isso tem a ver com fatores geopolíticos, mas tem a ver também com o processo de transformação tecnológica, eu diria, uma volta
ao peso dos recursos naturais na formação de poder dos países. E eu diria na distribuição do poder internacional, né? Um exemplo disso é, hoje, eu diria, a diplomacia da energia. E não é só a diplomacia, às vezes é o conflito da energia. E o fato de que, por exemplo, as duas maiores potências fizeram opções, eu diria, divergentes em relação à questão da sustentabilidade hoje, né? Isso está cada vez mais claro, ou seja, um país dependente de importação de energia, como era a China, fez um investimento pesado em novas fontes de energia, ao passo que os Estados Unidos parece que retornam, né, a importância, vamos dizer assim, das fontes tradicionais de energia e utilizam isso, de certa maneira, também como instrumento de poder. E a gente vê isso desde as negociações de clima até os conflitos regionais que nós temos assistido, que tem repercussão internacional muito grande. Então, essa revalorização dos recursos naturais também se manifesta num setor fundamental, que é o de minerais, por meio da exploração de minerais críticos, ou seja, que têm características muito especiais em termos de aplicação de transformação tecnológica, mas também pelo fato de que tem essa característica de uma maior raridade, né? E, portanto, se tornam instrumentos ainda mais complexos no jogo geopolítico, né? Nesse aspecto, o que tem acontecido e eu não preciso nem falar das aplicações industriais dos minerais críticos, né? Como tem sido absolutamente determinante em avanços tecnológicos, seja na área de segurança propriamente, militar, né? A questão da miniaturização, a questão da redução do peso, a questão da resistência à radiação, ou seja, são minerais que têm realmente um poder extraordinário, eu diria, de otimizar uma série de equipamentos e instrumentos tecnológicos que fazem com que a detenção desses minerais e a capacidade de processamento deles se torne um instrumento central na diferença de poder entre os países, né? Então, eu diria, consciência, que no caso dos chineses, né, vem desde os anos 80, vem desde Deng Xiaoping, talvez por saberem que tinham, né, eu diria, abundância naqueles elementos da tabela periódica que ficavam no final, alguns deles, né? Então, o que fazemos com isso? E é curioso como os chineses se anteciparam em relação ao processamento deles, até talvez, isso até discutia no Senado outro dia, talvez por disporem de minerais e buscarem utilizar uma aparente, eu diria, vantagem natural, transformar em uma vantagem competitiva por outras razões, né? Mas isso tem se traduzido numa política muito agressiva dos Estados de formularem políticas nacionais, políticas públicas de desenvolvimento desse setor, mas também de buscar acordos com aqueles países que têm, naturalmente, reservas nesse setor. Eu vou dizer que, como diplomata brasileiro e como, né, secretário da área, o assédio em relação ao Brasil para firmar memorandos de entendimento, firmar acordos, obviamente sempre com uma ótica do país que é importador líquido desses minerais ou não tem grandes reservas, isso tem sido uma tônica da política externa brasileira, que é como lidar com essas diferentes frentes, né, em que todos querem, obviamente, ter acesso desimpedido a esses minerais, principalmente com parceiros como o Brasil, que é um dos grandes detentores de reservas. A política brasileira, até o momento, é uma política, e também entro em detalhes nesse momento, tem sido, de certa maneira, limitada pelo fato de que a gente tem um escopo legal ainda não atualizado, né? Infelizmente, houve aprovação na Câmara do projeto de lei sobre minerais críticos, mas há um problema, eu diria, de atualização urgente por conta de uma evolução tecnológica ou material que ainda não se refletiu na legislação brasileira. A legislação brasileira hoje, inclusive para lidar com reservas existentes, a gente vê na questão da transferência da concessão de Serra Verde, ainda é a legislação anterior, que se aplica a qualquer mineral, praticamente, ou seja, não há uma especialidade dos minerais críticos. E o que a gente vê no plano internacional é o contrário, uma tendência de elaboração de políticas públicas voltadas para isso, e quase sempre com o aspecto agregação como elemento central, desde as linhas mais restritivas ao estilo Indonésia, de proibição de exportação, como foi o caso do níquel,
até linhas, eu diria, mais de incentivos, como é o caso da linha europeia, de incentivos, inclusive, com recursos estatais, para, eu diria, materializar uma política que, obviamente, é também de favorecer a agregação interna. A política, por exemplo, da União Europeia sobre minerais críticos prevê como meta, pelo menos, a produção de 10% dos minerais críticos em território europeu, mas prevê a agregação ou processamento de pelo menos 40% do que é o consumo final da União Europeia. Ou seja, há aí claramente vamos dizer assim, um déficit ou uma distância entre produção mineral e processamento mineral em que alguém vai deixar de processar. Para que a União Europeia passe de 10 a 40, alguém deixa de processar. Mas essa é a política agressiva dos Estados, de buscarem não só segurança no suprimento dos minerais e, ao mesmo tempo, maior concentração de agregação nos seus territórios. Bom, e aí há outros casos intermediários, alguns com incentivos à pesquisa, obviamente bancos públicos de desenvolvimento também, privilegiando processamento, que é o caso do nosso BNDES, eu acho que tem essa linha hoje em dia. Também há possibilidades, como investimento em pesquisa, como percentual de faturamento, há uma série de linhas políticas. Mas o importante a reter, eu acho que nessa apresentação que eu gostaria de fazer, é o caso muito especial do Brasil, que é o caso, quando nós olhamos minerais críticos, e senhoras e senhores conhecerão muito mais do que eu, o que chama a atenção é que, em termos de recursos naturais, é uma área em que há uma concentração geográfica ainda maior do que outros fatores de poder e desenvolvimento do passado. Se a gente pega, por exemplo, a agricultura, de certa maneira, uma distribuição relativamente, não é homogênea, porque há regiões de deserto, regiões montanhosas, mas é algo relativamente bem distribuído no mundo. Aí vamos para outras fontes de energia. Fósseis, já é uma distribuição que hoje a gente vê que é um pouco menos inequânime, mas é uma distribuição geográfica relativamente concentrada. Mas no caso de minerais críticos, ou pelo menos minerais críticos são passíveis de efetiva extração e processamento, essa concentração ainda é maior. Isso tem uma implicância geopolítica tremenda, porque isso cria países potencialmente vencedores e países potencialmente perdedores, ou países intensamente cobiçados e outros não. Então, essa oportunidade que alguns poucos países têm, né, de terem um percentual proporcionalmente muito mais alto de reservas de minerais críticos que outros, né, e o caso da China é muito particular, o caso do Brasil é particular, o caso da Indonésia é particular, o caso do Congo é particular, obviamente oferece a esses países, se bem utilizadas, oportunidades muito claras. É lógico que o Brasil ainda tem outras vantagens, aí eu entro, a questão da disponibilidade de energia, eu diria, renovável em grande quantidade, ou seja, o fato de que o Brasil é um produtor líquido, né, eu estou dizendo em termos de demanda e produção, né, o Brasil tem uma reserva líquida de energia que outros países não têm. Inclusive, né, se vê hoje com a própria evolução em relação a fósseis. Eu estava lendo um gráfico que saiu de um economista muito interessante, que é o Adam Tooze. Não sei se Christopher conhece, ele tem uma coluna praticamente diária. Ele botou o gráfico de evolução de fósseis na América Latina. E é impressionante como o Brasil, saindo de baixo ali dos anos 50 e 60, em 2015 passa ao México, o México começa a cair como produtor de fósseis, a Venezuela um pouquinho mais embaixo, estável, mas é impressionante como o Brasil se torna também, até em fósseis, né, um dos grandes players, né? Então, essa condição muito especial do Brasil dá ao país condições, sim, de ter mais, eu diria, agência e capacidade autônoma de, eventualmente, fazer uma política, eu diria, consequente de mais agregação em minerais críticos. Agora, um outro elemento muito importante é, eu diria, a tradição diplomática autônoma do Brasil. Isso é também um trunfo extraordinário, porque o fato de que o Brasil não tem uma vulnerabilidade estratégica como outros países têm, países europeus que dependem ou do guarda-chuva de uma grande potência para se proteger de outro país, países na Ásia também próximos de outras potências que também dependem de alianças militares. O Brasil tem essa condição extraordinária de um conforto geoestratégico. É lógico que no mundo nada é confortável, ainda mais hoje em dia, né?
mas essa condição do Brasil de estrategicamente poder atuar de forma autônoma, e a tradição da diplomacia brasileira tem sido de autonomia, ou seja, não adesão automática a nenhum parceiro, porque não precisaria disso, felizmente, né? Isso dá ao Brasil essa capacidade também de jogar com os grandes players, seja como players que são detentores de tecnologia ou de reservas, players, outros que são detentores de capitais, e a posição brasileira nesse aspecto, eu não quero comparar os anos 40, né, em que nós tivemos uma situação um pouco parecida, mas, se bem utilizado, o que nós temos hoje poderia se aproximar de uma situação em que justamente essa liberdade de jogar com várias partes poderia transformar o Brasil num país ainda mais, eu diria, importante em setores como minerais críticos, pela sua capacidade de alavancar, inclusive, a agregação, né? É lógico que isso vai depender de políticas corretas, eu diria, né, também de circunstâncias internacionais que permitam ou não, mas é uma oportunidade muito grande por essas características muito especiais do Brasil. E o fato de que a gente tenha avançado, né, na própria, eu diria, reflexão sobre isso, na regulamentação e na criação de normas para uma política pública específica do setor, é algo muito bem-vindo e, naturalmente, nós, do Itamaraty, né, temos buscado informar o governo que essa é a tendência internacional e, eu diria, é um imperativo de atuação do Brasil nesse setor. Então, Pablo, agradeço, esses são os meus comentários iniciais. Obrigado. Agradeço, embaixador. Então, de quem formula e faz, para quem está olhando dos diversos pontos de vista. É esse o tamanho da oportunidade que nós temos mesmo? São só oportunidades? Quais são os riscos que vêm com isso também? Não, perfeito. Bom, muito obrigado, Pablo, pelo convite de poder estar aqui. É uma honra, como sempre, participar de uma conversa com o embaixador Lírio. Nós, na Eurásia, somos uma empresa de consultoria internacional, conversamos muito com diplomatas em vários países, mas a qualidade da diplomacia brasileira no Itamaraty se destaca, e particularmente a sua atuação, e parabéns com todo o seu trabalho que você tem feito ao longo desses últimos anos, embaixador. A gente não conversa já faz, uns 6 meses, mas é impressionante como as suas mensagens estão alinhadas com o que eu tinha preparado para poder falar aqui hoje. Tá? Então, gostaria de discordar e ter um debate, mas, infelizmente, não vou conseguir produzir isso. O que eu chamaria a atenção? Eu até queria trazer, talvez, 4 pontos, de forma sintética, e a gente pode abrir para perguntas e debates. Primeiro, eu acho que nós estamos vivendo num ambiente geopolítico global de transformação profunda, e muitas vezes, quando a gente vive num ambiente de pontos de inflexão, é difícil você enxergar as florestas das árvores. E eu acho que a gente ir 5 anos daqui para frente e ver os relatos da história política desse momento, eu diria que o início de 2026 vai ser caracterizado como um momento onde lideranças políticas e empresariais plenamente se deram conta que a ordem geopolítica quebrou e não tem volta. Né? E a má notícia é que os fatores que levaram a essa transformação acho que vão se aprofundar nesses próximos anos. Ponto número 1. Ponto número 2, eu vou falar um pouquinho de cada um. Eu acho que o Brasil está muito bem posicionado nesse novo ambiente. E eu concordo plenamente com a tese que você colocou na mesa. E eu vejo que não é só do lado geopolítico, mas no setor privado. Tem 2 grandes apostas hoje, globalmente, que eu estou enxergando com a nossa base de clientes. Uma aposta tecnológica e uma aposta, usando a palavra em inglês, em hard assets, né? Em termos de recursos naturais. Então, eu nunca senti, faz muito tempo, um otimismo e interesse no Brasil tão grande na nossa base de clientes na Ásia, na Europa e nos Estados Unidos do que hoje. Então, ponto número 2. 3, isso dá ao Brasil grau de liberdade, sim, e eu não estou preocupado na relação Brasil-Estados Unidos nesses próximos anos. Tem tensionamento, tem FTO designation, tem tarifa, ok, mas eu acho que a posição geopolítica do Brasil sugere para mim que tem limites dessa relação deteriorar, e, passado a eleição, independente de quem ganhar, eu acho que a relação tende a ser construtiva. E 4, quero falar um pouquinho sobre o papel de minerais críticos. Acho que o debate aqui dentro, evidentemente, minerais críticos
e terras raras é um ponto nevrálgico do embate geopolítico entre Estados Unidos e China, mas aí nós precisamos caminhar um equilíbrio tênue entre aproveitar esse ativo para poder fazer processamento local, ter uma política industrial, mas não ultrapassar o limite de criar desincentivos para investimentos. Então, acho que esse é acho que o projeto que foi aprovado na Câmara de Deputados e Senado, acho que tem esse equilíbrio, mas é um equilíbrio que nós estamos atentos na Eurásia em vários países. E talvez é um ponto aí que alguns países podem perder essas oportunidades. Então, primeiro ponto, só para poder deixar claro, eu acho que vivemos um período histórico, um momento que esse reconhecimento dessa quebra da ordem geopolítica global talvez foi mais emblemático na fala do primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, no World Economic Forum. Estava muito claro nas todas as falas do Munich Security Conference. É uma coisa que vem se acumulando há muito tempo, né, essa desordem geopolítica. Tem muito a ver com um ambiente de opinião pública em vários países que não está boa. Nós estamos com eleitores com desalento profundo, um descrédito do sistema, percepção que o sistema está quebrado. A gente olha as eleições na Europa, nos preocupam. Taxa média de aprovação no Reino Unido, Alemanha, França, está uma média de 21%. Para você ser competitivo candidato, você tem que ser uma reputação de ser antissistema. Isso é verdade na Europa, nos Estados Unidos e na América Latina. A percepção que o sistema está quebrado também está muito alta no Brasil. Então, acho que isso produz lideranças como Donald Trump. Donald Trump é sintoma, não é um fator, um driver dessa desordem, pelo menos todas as mudanças que vimos pela frente. E isso não vai ser amenizado daqui para frente, porque a revolução tecnológica só vai aumentar a desigualdade de renda e gerar um populismo um pouco maior. Em relação aos Estados Unidos e China, eu diria que é uma competição geopolítica que não vai embora. Nós vamos entrar num período de atenuação nos próximos 2 anos, então tem um détente, mas olhando no horizonte mais longo, essa competição só vai se aprofundar e a dependência americana e global de minerais críticos terras raras está no centro desse embate geopolítico. E também temos uma Rússia revisionista na Europa. Isso significa que vamos para um mundo de mais conflito geopolítico. Acho que a guerra no Oriente Médio realçou isso, onde o país não pode mais depender de segurança americana, pelo menos aliados históricos, onde choke points globais vão aparecer com mais frequência. Então, há um mundo onde, quando as lideranças se deram conta dessa transformação política, segurança energética vira uma segurança nacional, segurança alimentar e segurança mineral. Então, o acúmulo de crises está começando a mudar a política de médio prazo de vários países. É um mundo que nós estamos com uma revolução tecnológica enorme, com os requisitos de investimentos tremendos, onde os insumos, né, de hard assets, de minerais críticos de um lado e também de energia do outro, são insuficientes. Então, eu diria que, por que o Brasil está tão bem posicionado? Porque nós estamos num mundo de conflito geopolítico, onde gargalos exacerbam a valorização desses ativos de um lado e a necessidade de investimentos na revolução tecnológica que são insuficientes. Então, a gente olha o Brasil, a produção de petróleo vai aumentar em 32% até 2031, segunda maior reserva de terras raras globais, uma potência alimentar enorme e energia limpa. Então, eu diria que não só são ativos geopolíticos, né, em ascensão, mas quando eu faço conversas com nossos clientes globais na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, o setor privado está fazendo um cálculo semelhante. Estão fazendo hedging behaviors, estão tentando encontrar mais resiliência de cadeias produtivas, e não é por acaso que o apetite para o Brasil e a América Latina tem aumentado, porque os ativos que o Brasil tem vão crescer em valor, dado o conflito geopolítico e uma revolução tecnológica. As duas coisas se casam. E isso dá ao Brasil grau de manobra, né, do lado de diplomacia e geopolítica. E não sei, embaixador, se você concorda comigo, mas é interessante ver que a reviravolta do presidente Donald Trump com o Brasil, é claro que tem um componente político. O presidente Trump ficou frustrado que os objetivos da tarifa de 50% de julho do ano passado, que era baseado no objetivo de livrar o ex-presidente Jair Bolsonaro das suas dificuldades jurídicas,
não deu certo, ou não. Então, os assessores dele venderam uma história que não se concretizou, ele ficou um pouco frustrado. Mas o segundo semestre do ano passado também foi o momento onde a Casa Branca estava revendo todo o papel de como reduzir a dependência de minerais críticos e terras raras chinesas. Então, isso ganhou volume, e a gente olha na Casa Branca, tem 2 países que têm terras raras que são fáceis de processar, é Brasil e Malásia. E a Casa Branca escolheu o Brasil. Frustração pela frustração da Malásia, a propósito, que a gente escuta de alguns diplomatas lá. Então, 2 coisas se juntaram, e o presidente Trump, também convencido que o Brasil também não interessa penalizar o Brasil de forma excessiva, pode chegar mais à China. Então, a postura dele mudou, os 2 presidentes tiveram uma sinergia assim, e eu até diria que as tarifas de 301 e também a designação de terrorismo do PCC-CV foram decisões que já estavam sendo contratadas antes, e não é uma mudança de postura do presidente Trump com o Brasil, não. Acho que foram decisões paralelas, a gente pode falar sobre isso. Então, eu acho que a postura mais pragmática do presidente Trump com o Brasil vai continuar, e a razão é que o Brasil tem ativos que vão crescer em valor nesse novo mundo. Então, eu acredito que o Brasil terá a oportunidade, sim, de engajar com China, com os Estados Unidos, com a Europa. É claro que numa competição geopolítica pode ficar mais difícil, mas eu acredito nisso. Último ponto, que é olhar um pouco o setor mineral especificamente. Evidentemente, a gente concorda na Eurásia inteiramente que nós temos com uma corrida enorme, não só dos Estados Unidos, Europa e outros países, para reduzir a dependência e o domínio, o monopólio chinês sobre processamento e produção de minerais críticos e terras raras. Tem uma série de instrumentos que estão sendo utilizados globalmente, seja de mínimo de preço, seja de financiamento, seja de stockpiles estratégicos desses minerais, seja política industrial de processamento local. Tudo isso é algo que pode alavancar investimentos próprios, mas, ao mesmo tempo, nós também estamos vendo, em vários países, um grau de nacionalismo embutido na decisão de política sobre esses minerais. Restrições sobre exportações de um lado, não é? Evidentemente, condicionantes de produção local, que é salutar, é normal e totalmente saudável um país querer gerar uma política industrial de processamento local, mas eu diria que o que nós estamos avaliando globalmente, muitas vezes, quando você tem um grau de nacionalismo, reconhecimento do papel estratégico, é um equilíbrio tênue entre fazer uma política industrial de um lado e você criar desincentivos para atrair investimentos nesse setor, numa janela muito importante nesses próximos anos, porque se nós não acertarmos bem para poder atrair capital, para poder não só produzir, mas também com processamento local, e nós temos essa corrida de processamento, né? Nós temos uma corrida na União Europeia, que você colocou, nos Estados Unidos também. E tem um grande debate nos Estados Unidos, o quanto tempo vai demorar para você ter capacidade de processamento local nos Estados Unidos. Os bulls, né, os otimistas, acham que 2 a 5 anos, né? A Casa Branca e algumas empresas no setor. Outros especialistas, a maioria, de jeito nenhum, vai demorar muito mais do que isso. Mas eu diria que o ambiente em Washington é shovel-ready, e a palavra que estão usando é warp speed, né? Então, eu diria que o debate aqui é muito salutar. O projeto da lei saiu da Câmara de Deputados, está no Senado, né? Parece que encontrou um equilíbrio, mas precisamos ter um certo grau de urgência de aproveitar essa oportunidade, não só no setor de mineral, mas também como alavancar esses ativos, como atração de investimentos com um papel mais amplo. Então, deixa eu parar por aqui, mas agradeço novamente o convite, embaixador, com um prazer, como sempre. Deixa eu começar as perguntas aqui, embaixador. Eu queria endereçar primeiro ao senhor. O Brasil, há pouco tempo conversamos e nós não tínhamos uma política clara. Parece que ela se desenha. E os grandes marcos dela estão indo. E acho que é um momento da gente olhar para frente. Nós vamos ter um primeiro marco legal relevante. A minha pergunta é o seguinte: o Brasil, de fato, é visto como confiável por todos, de americanos a chineses,
europeus e asiáticos e africanos. Há um espaço para o Brasil protagonizar? Qual é esse espaço? Digo isso em particular porque, veja, do ponto de vista do setor empresarial, uma das questões centrais é preço e previsibilidade de preços. Então, foi uma época que nós achávamos que a OMC seria capaz de colocar e fazer forçar práticas concorrenciais legais, né, e combater as ilegais. A pergunta que me parece e eu queria ver o que o senhor acha disso nos parece que o Brasil tem a capacidade, mais do que aceitar os termos, de propor termos. Tanto porque, como a gente já falou aqui hoje, nós sabemos fazer mineração, nós estamos não temos síndrome de cachorro magro aqui, a gente sabe fazer esse negócio. Tem lacunas, todavia, que a gente precisa resolver e que elas são alcançáveis. Qual é o espaço? Há um espaço de protagonismo do Brasil? A gente pode propor termos? Que termos para quem? Como? Obrigado, Pablo. Excelente pergunta. Esse é um debate que acontece dentro do governo brasileiro quando nós temos justamente essa, eu diria, enxurrada de propostas de outros países em relação a acordos nessa área. E o que nós temos discutido é justamente isso. Olha, nós precisamos ter, e fizemos reuniões sobre isso já no governo brasileiro, ou seja, entre vários ministérios, quais são os elementos que deveriam constar de qualquer documento internacional vinculando o Brasil a esses outros parceiros, né? E, obviamente, nós sabemos que o elemento, né, processamento é a questão fundamental nesse aspecto. Mas aí eu acho que há requisitos anteriores, porque uma coisa é a gente ter eu diria, uma uniformização do discurso externo, e o assédio não vem só para o Itamaraty, né? O assédio, né, se multiplica na esplanada, porque é aquele negócio, né? É sempre interessante buscar, eventualmente, um interlocutor que seja mais, eu diria, que seria mais flexível, né, em relação a determinadas posições estrangeiras. Daí o papel do Itamaraty também de buscar uma certa uniformização. Mas o que eu acho também, aí nesse setor também, os senhores e as senhoras conhecem muito melhor, é que é preciso ter uma diferenciação entre os vários segmentos dos minerais críticos, né? Ou seja, não há uma política unificadora, né? Até porque aí, para cada mineral, tem uma posição estratégica do Brasil. O Brasil é o primeiro em nióbio, é o segundo em terras raras, segundo ou terceiro em níquel, né? E para cada um deles existe uma configuração internacional muito particular, em que há países que são os processadores principais naqueles setores, né? Há países que são consumidores, depende do mercado consumidor interno e externo. Então, o que nós precisamos, primeiro, é essa uniformização, eu diria, de um arcabouço geral que estabelece uma política de minerais críticos que é específica do setor e não é meramente uma parte, como qualquer outra, né, da política mineral brasileira, porque não pode ser. O caráter especial dos minerais críticos requer também políticas especiais. Mas, dentro desse arcabouço geral, é preciso também ter, isso a gente discutia também com o MME, que é o Ministério das Minas e Energia, com o BNDES, a capacidade brasileira de propor parcerias dependendo do mineral crítico e dependendo da factibilidade, né, e do alcance de determinado processamento, porque a gente sabe que nesse setor, e todos sabem muito melhor do que eu, que é um setor intensivo em capitais. Isso, né? E não é uma coisa fácil de conseguir, né? E é um setor também muito concentrado na posse ou na capacidade de processamento. Então, eu acho que aí, essa nota de realismo que o Christopher deu, que é também não exagerar o seu potencial, né, e não achar que você vai poder produzir tudo, né, isso é muito importante, até porque é fundamental, não dá para imaginar que a gente tenha capital excedente ou não excedente para que o Brasil tenha autossuficiência absoluta só com investimentos brasileiros. Isso é impossível, né? Agora, a busca de parcerias específicas para minerais específicos e para cadeias específicas é muito importante. E essa, eu diria, versatilidade da diplomacia brasileira, em que não tem tabus, até porque o Brasil é um dos poucos países no mundo que tem relações com todos os países das Nações Unidas, e boas relações diplomáticas, né? Isso dá ao Brasil essa liberdade de fazer parcerias e acordos específicos. Mas, para isso, sim, aí tem dois elementos, não é só o arcabouço, é uma capacidade também do governo brasileiro, né,
de ter inteligência, análise, capacidade de formulação de determinados projetos de parceria internacionais que exigem, eu diria, uma reflexão e acesso à informação profunda, porque essa é uma área também muito mutante, né? A inteligência na área mineral, obviamente, também é muito concentrada, ou seja, o fato de que nós temos a ignorância básica até do que nós dispomos no nosso território, isso é uma carência, é uma fraqueza, porque informação nesse setor é poder, né? É capacidade também de processamento. Então, eu concordo, Pablo, que esse elemento de tomar iniciativa é absolutamente crucial. Mas, para isso, é preciso, eu diria, né, um investimento, não no sentido de capital, mas um investimento do Estado brasileiro em pensar bem isso. Não quer dizer que o Estado vai ser dirigista, vai ser produtor, não é isso. Mas de conceber determinadas políticas para aproveitar essa peculiaridade brasileira em termos de recursos, mas também em termos de versatilidade internacional. Garma, eu queria fazer uma pergunta para você agora, e aí, utilizando dessa percepção. Você é contratado por investidores e financistas do mundo inteiro para falar sobre risco. E eu já mato umas 3 perguntas aqui de uma vez só. O que do ponto de vista desses diversos estrangeiros, porque também não são homogêneos entre eles, obviamente, o que seria o risco para ele? Em que medida, qual que é este equilíbrio que você coloca entre em que a gente intervém, porque, veja, nós não estamos mais falando de mercados puros, né? Acho que todo mundo já abandonou a ideia de que mercados puros estão em jogo aqui, não estão. Quais seriam os elementos de risco que esses diferentes segmentos de estrangeiros, dos quais, infelizmente, dependemos, né? Eu gostaria de contar com eles, mas a gente depende deles, né? O que é mais forte, que eu acho que essa é uma da lacuna que a gente precisa tratar, inclusive, bem rapidamente. O que é este risco e qual é este equilíbrio que você coloca tão enfaticamente? Não, olha, é claro que, excelente pergunta, tem o lado de riscos macroeconômicos países e riscos associados a investimentos específicos no setor mineral. Do lado macroeconômico, evidentemente, né, nós estamos lidando com a infeliz equilíbrio de taxas de juros reais altíssimos, custo de capital muito grande, né, e sempre tem uma preocupação com o lado de risco cambial que está associado com o equilíbrio fiscal. Então, eu diria que tem uma rubrica de preocupação que tem a ver com a capacidade de você equilibrar as contas públicas que reduzem o custo de capital e facilite esse ciclo de investimentos com risco cambial menor. Isso é o lado macro, que é um debate que sempre temos, mas isso que continuará. Então, 2027 vai ser um ano importante, mas eu só diria o seguinte, que se você tem um ambiente externo mais benigno para o Brasil, com fluxo de investimentos entrando e investidores olhando para diversificar suas apostas, isso significa que o Brasil pode ter mais grau de liberdade em lidar com o seu programa fiscal, problemas fiscais com um período um pouco mais longo. Então, isso ajuda. O real foi de 6 para abaixo de 5, sem a gente fazer nada, né? Agora está voltando porque o mercado de trabalho é mais ativo nos Estados Unidos, os taxas de juros lá aumentando. Então, sim, mas isso é o cenário externo. Aí a gente olha no lado do setor mineral, eu acho que o embaixador tem toda a razão que a legislação anterior, pelo menos ainda vigente ainda, porque não foi aprovado no Senado, não trata o setor, diferencia, não é, o componente estratégico do setor de minerais críticos, e a proposta que saiu da Câmara e está no Senado, é claro que cria elementos de tratar esse setor de uma forma mais estratégica, em termos de você condicionar com o processamento local, facilita áreas do lado de licenciamento, de tratar de forma mais estratégica, mas também dá mecanismos para o Estado de tratar alguns investimentos, ter um papel do Estado que possa guiar o que é estratégico ou não. Então, você tem esse um poder de veto, mas pelo menos o Estado tem um papel estratégico maior. Então, como que esses mecanismos vão ser utilizados vai ser importante, qual é o critério. Então, eu diria que... mais do que a lei, inclusive, né? Não é só a lei, a lei cria um arcabouço, né? A execução da lei, que pode ser instrumentos que são usados com uma mão pesada maior, que pode gerar uma percepção de risco e, portanto, mudar um pouco esse equilíbrio de potencial fluxo de investimentos que possa vir para cá. Então, eu diria que a gente vai estar muito de olho nessa execução e temos que reconhecer
que nós estamos com um mundo com mais custo, mais inflação e juros mais altos, né? Esse é o mundo que nós estamos com esse ambiente geopolítico, né? Então, a gente tem que reconhecer que é necessário trabalhar duro para poder trazer capital nesses contextos, mesmo com todos os ativos que nós temos. Embaixador, o senhor faz uma referência que eu acho muito boa, porque, às vezes, tem novas histórias que não são tão novas assim. O Brasil já teve experiência de tratar em mundos bipolares, ou que caminham para bipolares, e se aproveitou da onda, então, lá. Eu queria que o senhor elaborasse um pouco mais, porque o senhor falou exatamente sobre isso. Eu acho década de 30 e década de 40 são um bom exemplo para nós. Eu queria entender qual é a visão do senhor sobre este mundo menos benevolente que a gente tem pela frente e como o Brasil mais amplamente navega nele. Obrigado, Pablo. Olha, é um pouquinho temerário fazer comparações históricas muito estritas, mas quando eu disse que o Brasil tem uma oportunidade muito significativa, é o fato. Vamos tratar aqui, né? Um dos últimos grandes conflitos bipolares, a gente fala muito da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética, mas a Segunda Guerra, de certa maneira, foi um conflito bipolar entre duas grandes alianças, né? Uma em torno da Alemanha, outra em torno da Inglaterra, mas, no fundo, em torno dos Estados Unidos. E parte do processo de industrialização brasileira, né, o segundo impulso, se deu com a aquisição da Companhia Siderúrgica Nacional. Eu só estou dando um exemplo. Sim. Ali é um impulso industrial brasileiro, que soube, naquele momento, no governo Vargas e tudo mais, aproveitar uma cobiça imensa sobre o Brasil, e a cobiça imensa cá entre nós. Era, basicamente, né, a base de Natal, porque era estratégica, inclusive, no norte da África, entre outros fatores, a participação também do Brasil na Segunda Guerra, não estou dizendo isso, como supridor também de materiais, mas ali era um momento em que o Brasil tinha um papel privilegiado por deter algo que era crucial para as grandes potências. Eu não estou dizendo que seja a mesma história hoje, mas é um pouco parecido. Mas é uma lição. Se a gente pensa na bipolaridade e hoje, é difícil imaginar que China e Estados Unidos vão resolver a sua rivalidade de forma de não continuação do antagonismo. É como disse o Christopher, pode haver détente, mas são as duas grandes potências do mundo, de certa maneira, rivalizando, não de forma aberta, felizmente, mas de outras formas vamos dizer assim, de confrontação do poder, né? E, nesse aspecto, os minerais críticos jogam um papel absolutamente central. Só que o terceiro, eu diria, principal ator nesse plano é o Brasil. Só que de uma maneira curiosa, porque o Brasil tem excelentes relações com a China, tem excelentes relações com os Estados Unidos e, ao mesmo tempo, tem uma oportunidade, sim, nesse aspecto. Não estou querendo dizer que haverá um novo surto de industrialização no Brasil, que é um problema no Brasil, a desindustrialização, né? Ou seja, nós saímos, né, 30 anos atrás, 35, quando eu comecei minha carreira, ainda estava na faixa dos 20. Hoje a gente tem uma indústria no Brasil que responde por 11%. E é lógico, uma vitalidade do agro extraordinária. Não estou querendo diminuir isso, como também da indústria de serviços. Mas no mundo futuro, né, a desindustrialização pode ser um problema e nós podemos ter em torno de novas áreas. O Brasil é um grande detentor de dados. Extraordinário. Do ponto de vista de serviço, de dados públicos, por exemplo, nós temos o maior acervo de dados de saúde pública do mundo, porque o SUS é o maior sistema de acesso universal à saúde público no mundo, mais que o NHS inglês. Isso é um ativo? Em dados nós temos ativos. Então, do ponto de vista também do digital, é uma outra oportunidade também para desenvolvimento industrial. Mas terras raras, sim, por essa condição muito especial do Brasil. Minerais críticos de forma geral, né? Mas terras raras em particular é um outro instrumento que, se bem utilizado, poderia também ser um fator, eu diria, de redução do ritmo de desindustrialização brasileira, que é uma tendência das últimas décadas. Então, é mais nesse sentido a comparação, porque, curiosamente, nós temos duas grandes potências, né, num processo ou aberto, como foi na Segunda Guerra, e, se eu não me engano, a CSN é de 42, quando se faz um acordo com os Estados Unidos. A origem da Vale vem daí. Pois é, a transferência, né, praticamente de uma indústria siderúrgica para o Brasil, que ali foi algo extraordinário naquele momento, né? Circunstâncias mudam, nada é sempre igual. Mas o que eu estou dizendo é que
não necessariamente nessa forma, mas de outras formas pode ser uma grande oportunidade. E eu não vejo no horizonte hoje do plano internacional nada tão importante como essas duas áreas, minerais críticos e o avanço do digital. É lógico que a energia está perpassando tudo isso. E energia E é outra oportunidade que o Brasil tem. Então, no entrecruzamento dessas áreas, é uma oportunidade grande. Não estou dizendo que será igual aos anos 40, que o Brasil sai, né, desse momento mais forte industrialmente e tudo mais, mas quem sabe? Vai depender, eu diria, né, da vitalidade dos atores privados, da capacidade de formulação também dos agentes públicos e do quadro internacional, naturalmente. Garman, último comentário? Olha, só para poder concluir que temos uma enorme oportunidade pela frente e acho que cabe ao país, no setor público e privado, aproveitar essa janela. Mas precisamos fazer a lição de casa. Eu sei que é um pouco... se repete muito essa expressão, mas realmente é um senso de urgência para não deixar essa oportunidade escapar. E eu vejo no setor público e privado brasileiro um encontro como esse aqui. Eu acho que é um dos elementos disso. E acho que aqui, embaixador, acho que a gente, como o Brasil, falamos de olhos nos olhos com os americanos, com os chineses, com os europeus, mas sentimos a dor de todo o país em desenvolvimento, que é ter que gerar riqueza para as pessoas que estão aqui. Então, acho que isso pode ser uma alavanca e até de proposição de um regime global. E aí o Brasil não deve aceitar os termos, acho que deve propor os termos. Porque, sim, somos, nesse momento, talvez o ala desse jogo aí. Muitíssimo obrigado. Entrego agora para a organização do jogo. Muitíssimo obrigado.